Quais são os lances inteligentes que usam Machine Learning e qual deles é o melhor para a sua campanha? Olá, eu me chamo Adriano Genini, sou especialista em marketing digital, tenho todas as certificações do Google em Google Ads e sou criador do Máquina de Tráfego e Conversão, um treinamento completo para quem quer vender produto ou serviço anunciando na internet. E chegamos ao quinto e último vídeo da nossa série sobre Machine Learning e lances inteligentes. Aí você deve estar se perguntando, como assim, Adriano, quinto e último vídeo? Eu não assisti nenhum dos outros. Então preste atenção, eu gravei uma série sobre Machine Learning e sobre lances inteligentes. Saiba que existem outros 4 vídeos e que é tão importante quanto esse você assistir todos os outros 4, porque esse vídeo é literalmente o grande finale de tudo aquilo que a gente vem discutindo. Então, se você não assistiu nenhum deles, vai por mim, pausa esse vídeo, olha aqui na descrição que você vai ter todos os vídeos que eu já gravei dessa série, os 4 vídeos anteriores. Assiste eles na ordem e depois você volta para o quinto vídeo. E agora vamos falar sobre os lances inteligentes. Primeira coisa que eu recomendo, todas as vezes que você cria uma campanha, vai para CPC manual. Existem várias estratégias inteligentes, mas se você está começando a anunciar, cara, você precisa se familiarizar com a coisa, entendeu? Você precisa se familiarizar com criação de anúncio, com definição de palavra-chave, entender qual palavra está trazendo um anúncio que uma pessoa que clica mais no teu anúncio, qual palavra não está. Você precisa se inteirar desse mundo. Então minha recomendação de cara é que você vá para o bom e velho CPC manual. É literalmente você no controle da coisa. Com o passar do tempo, eu recomendo você ir melhorando a sua estratégia de lance e saindo do CPC manual para ir para as outras estratégias. Então agora eu vou comentar cada uma das estratégias e qual o momento, na minha opinião, para que você migre para essa estratégia. Primeira estratégia de lances inteligentes, maximizar cliques. Esse talvez seja o nome mais óbvio de todos, né? Quando você quer aumentar a quantidade de cliques que você recebe com aquele orçamento. Quando você está ali com o CPC manual, a gente sempre olha uma métrica chamada CTR, que numa tradução para a nossa realidade é a taxa de cliques que o teu anúncio recebe. Quanto mais cliques você recebe, significa que mais relevante está o teu anúncio. Por mais que a gente fale sobre técnica, mas para mim criar um anúncio que recebe cliques significa que você conseguiu chamar a atenção do seu público. Depois de um tempo, você percebe o seguinte, que muitas vezes o seu anúncio aparece para quem não deveria aparecer, porque não vai clicar no seu anúncio, e muitas vezes ele deixa de aparecer porque o CPC ali está num valor que se ele tivesse um pouquinho mais alto, naquele momento ele aparecia para uma pessoa que tem uma chance muito maior de clicar. Então, todas as vezes que você já meio que chegou num limite do quanto você consegue otimizar para receber cliques no seu anúncio, esse é o momento para você mudar a sua estratégia de lance para maximizar cliques. Porque essa estratégia de lance ela vai trabalhar para te entregar mais cliques dentro do orçamento. Isso vai dar um pouco de autonomia, é bem diferente dos outros lances que eu vou explicar, que tem muito mais autonomia, mas ele dá um pouco de autonomia para ele subir um pouco ali o lance para que ele apareça para uma pessoa que ele sente vulgo, que ele calculou a probabilidade de ter mais cliques. Então, quero receber mais cliques. Vai para a estratégia de lance, maximizar cliques. Eu recomendo que você já vá para ela de cara, não necessariamente se você é um iniciante. Eu já começo algumas campanhas com maximizar cliques, só que às vezes eu já faço isso porque eu já tenho muita experiência, já conheço meio que o mercado, eu já fiz um processo de definição de palavra-chave, anúncio, jornada de compra com um pouco mais de experiência do que algumas pessoas, mas se você está começando, vai para o CPC manual, consegue fazer o teu anúncio chamar a atenção, quando você perceber que ele está recebendo cliques ali legal, 3%, 5%, 6%, aí você fala, agora eu quero receber mais cliques. Aí você migra para o maximizar cliques. E só para fechar, tem um detalhe importante sobre o maximizar cliques. Se você não definir um valor máximo, ele pode ter uma flexibilização maior, mas sempre com o objetivo de te entregar cliques. Se você definir um CPC máximo, ele vai ainda fazer alterações, mas dentro de um limite que você colocou. Próxima estratégia de lance, CPC otimizado. Quando você quer apenas fazer com que o seu anúncio receba mais cliques, você percebeu que tem uma estratégia para isso, né? Que é maximizar cliques. Só que se a sua campanha é uma campanha focada em conversão, é comum que você queira que a sua campanha receba o quê? Mais conversões. Só que existem umas estratégias de lance que são bem mais avançadas para usuários, digamos assim, mais arrojados, que talvez não seja o melhor momento para você ir para elas, que é o CPA, por exemplo, que eu ainda vou falar nesse vídeo. O CPC otimizado, considere que ele é um maximizar cliques, só que focado em conversão. Ou seja, o objetivo dele é flexibilizar os seus lances
para que ele consiga trazer mais conversões para você. Ele sempre vai buscar ali manter o custo da campanha, o custo diário que você tem. Ele pode até exceder um pouco e, inclusive, ele pode te entregar conversões um pouco mais caras no começo, mas ele sempre vai buscar te entregar conversões mais baratas. Ou seja, se você estava gastando R$10 por uma conversão, ele pode te entregar de repente 12 no começo, mas depois ele pode baixar para 8. O que diferencia essa estratégia de lance da anterior? Enquanto a outra vai buscar a flexibilização, buscando receber mais cliques, o CPC otimizado ele vai fazer basicamente uma lógica parecida, mas não para quando ele tiver uma chance maior de receber cliques, mas quando tiver uma chance maior desse clique virar uma conversão, seja uma venda, um lead ou um pedido de orçamento do seu site, por exemplo. Então, na prática, se eu tivesse que traduzir essa estratégia, o que ele vai fazer? Quando ele perceber que um clique tem uma maior probabilidade de comprar de você, ele vai aumentar o seu lance. Quando ele perceber, inclusive, que tem uma menor probabilidade de comprar, ele vai baixar o seu lance. Por que essa estratégia ainda é um pouco limitada? Porque ela ainda se baseia no seu limite de custo por clique, tanto que é CPC otimizado. Mas essa é uma ótima estratégia para quando você já está tendo conversões na sua conta e quer melhorar. Então, se você já está com uma campanha com CPC manual e essa campanha já está convertendo, eu super recomendo que você vá para CPC otimizado, porque ele vai buscar te entregar mais conversões em cima de uma leve flexibilização. Por que é leve? Quando a gente chegar em CPA, você vai entender uma diferença gigantesca do CPA para o CPC otimizado, por exemplo. Então, só para fechar, você está com uma campanha, essa campanha está convertendo, você está com CPC manual, talvez já seja o momento de você ir para CPC otimizado. Se você está com maximizar cliques também, pode ser o momento de você ir para CPC otimizado. Próxima estratégia de lance, maximizar conversões. Essa já é uma estratégia que utiliza aprendizado de máquina avançado. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa estratégia tem muito mais autonomia para ser agressivo nos lances. Imagine que você tem, por exemplo, um orçamento de R$10 por dia na sua campanha e você estava conseguindo gerar conversões a R$1. Um exemplo, tá? A estratégia maximizar conversões, por perceber que tem um sinal muito grande de que aquele usuário pode converter, ele pode definir como custo por clique R$10, desde que ele lhe entregue uma conversão. Então, não tem as limitações dos lances anteriores, onde ele vai utilizar o seu lance, o custo por clique máximo que você definiu como base, para aumentar ele buscando mais conversão. O maximizar conversões, ele vai simplesmente, de acordo com o orçamento que você tem, definir o custo por clique que ele precisar definir para te entregar uma conversão. Ao mesmo tempo que quando você tem poucas conversões, isso pode se tornar um risco, como eu falei no vídeo anterior sobre quando não é tão relevante você ir para conversões. Ou seja, quando não é tão relevante você ir para lances inteligentes. Agora, quando você vai para maximizar conversões, perceba que você vai numa jornada, né? Você começou com lance manual, foi para maximizar cliques, e aí começou a ter conversão, aí você foi para CPC otimizado, e quando você já tem um histórico ainda maior de conversão, imagine que você está tendo ali 15, 20 conversões, é um bom momento para você ir para maximizar conversões. Porque não é tão arriscado como algumas pessoas acham, porque você já tem um bom histórico. E é exatamente por esse detalhe que a gente tem uma estratégia bem parecida, que é o CPA, o famoso CPA desejado. CPA quer dizer o seguinte, já entrei em uma outra estratégia de lance, tá? Custo por aquisição. O maximizar cliques, você não necessariamente define quanto você está disposto a pagar por uma conversão. Pode ser que quando você migrar para o maximizar conversões, você arrebente de ter conversões. Parabéns. Mas pode ser que você tenha de fato muitas conversões, mas com um custo por conversão que você não está disposto a pagar. E aí a gente tem o CPA desejado, que é uma estratégia de lance muito avançada, que também utiliza aprendizado de máquina avançado. Você define quanto você está disposto a pagar por uma conversão, ou seja, quanto você está disposto a pagar talvez por um cliente. Significa que o Google sempre vai cumprir? Não. Primeiro você tem que entender o seguinte, existe toda uma realidade de mercado. Imagine que o mercado em média paga R$50 por um cliente. Aí você chega do nada e fala, estou disposto a pagar R$1 por cliente. O Google pode simplesmente entender o seguinte, cara, eu não consigo te entregar um cliente a R$1. Então, pode ser uma campanha que mal apareça no leilão. Então, você precisa sim ter um mínimo de bom senso para olhar quanto você já pagava por uma conversão. Se você vem em toda a jornada aí de lances inteligentes que eu estou ensinando, você já tem um histórico bom aí de 15, 20, talvez até 30 conversões por mês
e você sabe quanto você está pagando. Então imagine que você paga, por exemplo, R$15 por conversão. Quando você migrar para CPA, mantenha o valor que você já pagou. Significa que ele vai gastar os R$15? Não, ele pode até te entregar por menos. Ele sempre vai buscar entregar uma conversão por um valor menor. Então uma grande diferença em relação, por exemplo, ao maximizar conversões é que ele pode perceber que consegue te entregar uma conversão, mas que está muito fora do que você está disposto a pagar. Então ele poderia sair do leilão. Enquanto maximizar conversões usaria toda a verba disposta na tua campanha, né, a verba diária, para te entregar aquela conversão. Normalmente, quando eu estou ali com um histórico de 20, 30, 50 conversões, eu migro para CPA. Eu me identifico mais com o CPA, eu acho uma estratégia de lance inteligente que ainda me dá um certo controle, porque eu falo, estou disposto a pagar tanto. Qual é a pior coisa que você pode fazer? Na minha humilde opinião. Tá? Isso não é uma documentação do Google que fala isso, isso é a minha experiência. Se você acabou de ter 15 conversões, que é a quantidade mínima, não migra para CPA. Espera um pouco mais. Espera você ter 15 conversões pelo menos por 3 meses seguidos. Espera você ter 30, talvez 50 conversões. 50 conversões já é um número muito bom. Aí você já pode ir para o CPA. Quando você for para o CPA, 2 dicas para você. Primeiro, mantenha o mesmo valor de custo por aquisição desejado que você já vem pagando. Se você pagava, por exemplo, R$15 por conversão, mantenha R$15 por conversão. Segunda dica, o orçamento diário da tua campanha tem que ser pelo menos 2 vezes o valor da conversão. Então, se você colocar que o seu custo por CPA desejado é de R$15, o orçamento diário da sua campanha tem que ser R$30. Tem que ser o dobro do CPA, para que ele consiga ter flexibilização até ter inteligência. É normal o custo por aquisição subir no começo. Por isso que eu recomendo que você tenha um histórico maior, para que quando você fizer essa migração, ele não demore tanto tempo para aprender e te entregar uma conversão dentro do valor que você quer. E por fim, vamos falar sobre o ROAS, que é um lance inteligente, ele é tão inteligente quanto o CPA. Para você entender entre um e outro, fica super fácil, né? O CPA você fala quanto você quer pagar por uma conversão. Já o ROAS, retorno sobre investimento desejado, você fala quanto você quer ter de retorno sobre investimento. Exemplo, para cada R$1 que eu colocar, eu quero ter R$10 em vendas. Perceba que para essa estratégia funcionar, para que você possa utilizar o ROAS, 2 coisas são cruciais. Todas as estratégias inteligentes, com exceção do maximizar cliques, você precisa ter o pixel de conversão. Porque se CPC otimizado, maximizar a conversão, CPA e ROAS girem em torno de conversão, cara, se você não tem um pixel de conversão no seu site, não tem conversão, então não tem estratégia inteligente. Agora, o ROAS, ele trabalha com retorno sobre investimento, então eu tenho que ter o valor da conversão. O CPA, você pode ter só o pixel de conversão. Exemplo, eu tive 100 conversões, mas quanto essas conversões geraram para mim? Sem essa informação, não faz sentido usar o ROAS. Então, se uma venda gerou R$1.000, essa informação tem que chegar para você. Quando você define o pixel de conversão, se você não sabe criar um pixel de conversão instalado, tem uma aula aqui no canal, você define qual o valor por conversão. E aí você pode mudar, na hora que você coloca o código lá, para ele pegar o valor da tua loja virtual, por exemplo, para falar o valor da venda. Então, todas as vezes que você não quer só definir quanto você está disposto a pagar por uma conversão, mas você quer dizer o seguinte, ó, para cada R$1 eu quero que volte R$10 em venda, ou seja, você quer trabalhar em cima de retorno sobre investimento, é indicado o ROAS. O ROAS, inclusive, é amplamente utilizado em e-commerces, porque se você vender 100 mil em um e-commerce, não significa necessariamente que você teve 100 mil de lucro, significa que você teve 100 mil em vendas. Mas quanto foi o seu lucro? Então, parabéns por ter chegado ao final dessa série. Eu espero que ao longo desses 5 vídeos você tenha entendido o que é Machine Learning, por que é tão incrível, o que são os lances inteligentes e por que, literalmente, você deve migrar para lances inteligentes para todas as suas campanhas que usam conversão. Nesse último vídeo, eu expliquei meio que uma jornada de lances inteligentes. Eu, particularmente, sigo essa jornada. Às vezes, eu já vou para uma estratégia um pouco mais avançada, porque eu já tenho um pouco mais de experiência e eu consigo entender algumas coisas sem precisar passar por uma delas. Mas se você seguir esse caminho, eu tenho certeza que você vai ter bons resultados com lances inteligentes. E claro, não se limite a essa série. Aqui no canal tem um curso completo de Google Ads com muito mais dicas e sacadas para você melhorar as suas campanhas e os seus resultados. Se você curtiu esse vídeo, se você curtiu essa série, não esquece, comenta, clica no like
E se você ainda não era inscrito no canal, se inscreve e marca as notificações, porque assim toda vez que eu lançar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Grande abraço, vejo você em vários outros vídeos. Até lá!